Olá, eu sou a professora Heloísa Kulcheski, do Sistema de Florais de Bach, e eu quero te convidar para participar desse mini curso que eu vou disponibilizar gratuitamente lá no YouTube, no canal Território do Sol, deixando para vocês uma aula de introdução e outras 7 aulas sobre os 7 grupos emocionais que o Dr. Bach organizou. A partir disso, você vai conseguir olhar melhor para você, olhar para o teu funcionamento emocional. E nós sabemos o quanto é importante harmonizar as emoções. Curando as emoções, harmonizando-as, nós vamos ter uma saúde integral, físico, psico e espiritual. E você também vai conseguir olhar para a tua família, para o funcionamento emocional das pessoas que você conhece. Você poderá comprar o seu floral a partir dessas mini aulas. No entanto, esse mini curso não substitui um atendimento com um terapeuta de florais. Ele conseguirá avaliar e analisar as emoções que estão por detrás do seu problema, do seu comportamento. Eles estão aptos a olhar para você com um olhar profissional, de análise, de observação completa. Como o teu corpo fala das emoções que você não sabe expressar, que nem estão na sua consciência. Mas começar aqui pelo mini curso já é um caminho, já é a abertura do portal de autoconhecimento. Dê essa oportunidade para você, participe das aulas. Serão 7 aulas sobre o sistema de florais, os 7 grupos, e uma aula introdutória que vai começar agora. Bom, vamos lá, respirar fundo e lembrar para vocês que o nosso tema, ele trata das emoções que fazem parte do nosso ser. Elas nos caracterizam, sabe? Quando a gente fala assim, fulana é sensível, aquela pessoa é medrosa, é ansiosa. Tem emoções que nos acompanham há tanto tempo e são constantes em nós, que elas deveriam passar um pouco mais rápida pela nossa energia, pelo nosso campo. Elas deveriam só passar por nós, a fazer parte do nosso cotidiano. E daqui a pouco elas começam a se transformar em sintomas. E nem sempre são sintomas fáceis de lidar. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Também vamos conversar um pouquinho sobre as emoções que são do momento. Você nunca foi assim, mas de repente está vivendo um momento que te provoca certas emoções, que você se desconhece. E aí você diz, eu não sou desse jeito, mas eu estou passando por isso. Nós vamos usar um pano de fundo, uma base que me emociona bastante, que é todo o sistema dos florais de Bach. O Dr. Bach, Dr. Eduard Bach, lá na Inglaterra, no começo do século passado, como médico, ele começou a olhar para as pessoas de uma forma diferente, cada um como um ser especial, cada paciente como um indivíduo único. Ele não se conformava muito com o sofrimento, ele não consentia que as pessoas precisassem passar por tanta dor. Em muitos momentos nós olhamos para as pessoas e percebemos alguns sintomas dolorosos e a gente percebe, mas por que essa pessoa sofre tanto? Esse problema, essa dificuldade ou esse fato, ele parece tão pequeno, mas por que para essa pessoa dói tanto? E o Dr. Bach, ele percebia que quando ele ia, sentava do lado na cama, no leito do paciente, perguntava o nome do paciente e começava a conversar, ele percebia que muitas pessoas estavam, sim, com dores e até mesmo doenças que provocavam dores assim dilacerantes, mas aquelas pessoas não estavam representando tanto sofrimento, apesar da dor intensa. E isso levava o Dr. Bach a se questionar, a questionar a vida, a questionar o que é que movimenta as pessoas. Então, esse assunto é que eu quero que você comece a olhar para você e comece a olhar
para os teus familiares, mas não é para julgar. Se transforme no teu terapeuta. Então, essa foi uma introduçãozinha que eu quis fazer para vocês, mas eu queria primeiro dar as boas-vindas e quero dizer para vocês assim que esse tema, ele é muito abrangente. Vou falar hoje dos grupos das emoções, porque Dr. Bach, ele no sistema dele, ele organizou 38 florais. São 38 emoções, uma distinta da outra. Por mais que uma pareça com a outra, elas têm às vezes algumas semelhanças, mas nós vamos observando que às vezes nós estamos pensando ou tratando alguma coisa e lá no final das contas a gente tem um outro sintoma. É uma outra emoção que está movendo tudo isso. A gente também vai trabalhar um pouquinho então essa descoberta de nós. Quando o Dr. Bach sentava na cama e ele se questionava do porquê é que algumas pessoas sofrem tanto com uma pedrinha no sapato e outras pessoas não sofrem nada, tendo uma doença grave, estando às vezes nos dias terminais da sua vida. Ele questionava isso. Ele dizia, não é possível. Tem que ter alguma coisa interna, tem que ter algo na energia dessa pessoa que move essa pessoa em direção à cura. Então ele, sentindo tudo isso, foi em busca de novos horizontes. Então fica aquela questão, que tipo de pessoa é você? Aquela que sofre, porque às vezes a gente tá assim, às vezes a gente não é assim normalmente, mas a gente tá assim. Uma pessoa que sofre por qualquer coisa. Perceba como às vezes a gente está meio irritado, não dormiu direito, está com fome. Eu conheço pessoas que quando estão com fome, elas ficam mal-humoradas. E aí uma pedrinha no sapato vai ser terrível. E eu conheço pessoas que elas, muitas vezes estão realmente passando por problemas gravíssimos, mas elas vêm prontas para oferecer a mão para a gente, certo? Então pense aí um pouquinho em que momento você está. Ou, de repente, você pode perceber que a vida inteira você foi assim, dessas pessoas fortes, porreta mesmo, que pega o limão, faz uma limonada, entrando nos ditos populares. Como é que você é? Você é uma pessoa que transforma dificuldade em aprendizado, você não se abala, ou você é uma pessoa que tem se abalado muito por qualquer coisa. Então comece por aí, comece a pensar. E é muito legal que o Dr. Bach, uma das premissas que ele começou a ter, depois que ele começou a observar isso, é de que as pessoas quando têm sonhos, as pessoas quando estão movidas por uma energia de fé na vida, fé nas pessoas, fé em si mesma, fé na natureza, na força divina, com o nome que a gente quiser dar. Ele percebia que essas pessoas elas têm qualidade emocional perante a dor e o conflito. É daí que ele parte para pensar. A natureza, ela oferece uma vibração perfeita. Analisando as flores, analisando as plantas, Dr. Bach encontrou a forma mais harmoniosa da natureza. Aquela forma que vibra em busca da luz, em busca do sol, em busca de se nutrir com as forças das raízes, né? Veja como é que uma planta funciona. Ela vai buscar lá nas raízes os minerais, a água, para trazer pela seiva e produzir folhas, frutos, flores. É com essas folhas que ela vai buscar a luz, vai crescendo, vai se direcionando, vai produzindo mais massa, corporal, na planta, para ela se direcionar para a harmonia. Isso encantava o Dr. Bach. Esse processo todo dele, ele aplicou com ele. Ele teve um diagnóstico de uma doença muito grave e os amigos médicos que trataram dele deram para ele 3 meses de vida.
Mas ele viveu mais muitos longos anos e desenvolveu em quase 2 décadas, ele desenvolveu todo o sistema dos florais, porque ele buscou para ele e ele experimentou nele. Então, nesse tempo todo, ele foi curando internamente. Desperta, na verdade, a nossa harmonia, sabe? Então, os florais, Márcia, eles despertam o melhor que há em nós. O que seria mais divino dentro de nós? O que seria mais puro dentro de nós? O que não está manchado pelas sombras das emoções doloridas que a gente andou se entregando ao longo da nossa vida. Desde a nossa infância, desde o nosso ventre, nós vamos às vezes entrando nas vibrações mais densas e não conseguimos mais o contato com as vibrações positivas que estão dentro de nós. Então o floral, nessa vibração quântica do floral, ele tem um DNA harmonioso. A vibração quântica da planta é transmitida para a água pura, tá? Para a água mineral, né? Para a água da fonte, como o Dr. Bá dizia e tem os escritos dele. Essa planta transmite a vibração dela para a água. Quando a gente usa o floral, nós estamos harmonizando, aí cada essência harmoniza um tipo de emoção. Elas vão equilibrando as emoções que nós temos em desequilíbrio naquele momento. Quando a vibração do floral entra em contato com a nossa energia, nós começamos a vibrar com o melhor que há em nós. Tá? Então o Dr. Bá, como é que ele definiu as plantas que seriam para cada emoção? Pelo aspecto da planta. Pela desenvoltura daquela trepadeira, de repente, que tinha uma raiz pequenininha. Num vasinho ali, ela estava plantada e ela não queria nem saber se ela tinha uma raiz pequenininha ou não. A coragem daquela planta tão imensa que ela subia pelo telhado, escalava as janelas, ia subindo pelo telhado e lá na ponta ainda dava flores maravilhosas, vermelhas. Essa planta tem uma vibração poderosa de coragem, digamos assim. Vamos pensar no Larch, que é uma essência de autoconfiança. Pensa como uma planta pode passar a energia de autoconfiança. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e amanhã tem mais.